Fala galera, professor Anderson Magalhães, o seu professor de língua portuguesa e redação aqui no canal do YouTube. Vamos agora para uma super aula aí, começar uma sequência de aulas de figuras de linguagem. Assunto extremamente importante que é sempre cobrado aí em concursos públicos, vestibulares, Enem. Então, assunto de suma importância que vamos ver aqui de uma forma simples, prática e objetiva, como é o nosso método de ensino, sempre o método de ensino prático aqui do professor Anderson Magalhães. Bora lá então, sem enrolação. Pessoal, só uma coisa, né? Inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos aí e vamos crescer aqui esse canal do YouTube, galera. Vamos lá, porque aqui é conteúdo gratuito para você. Então, figuras de linguagem. Pessoal, o que são então as figuras de linguagem? Pessoal, as figuras de linguagem são elementos textuais que sempre vão modificar algo no texto. Então, elas podem modificar entregando um sentido conotativo para o seu texto, ou seja, um sentido não usual, o sentido fora do dicionário. Também pode servir para realçar a sonoridade das palavras, ou então organizar as palavras, organizar o seu texto de uma forma que seu texto será desviado ali da norma culta. Então, sempre que nós falarmos em figuras de linguagem, estaremos falando de um elemento que vai trazer algo para o seu texto, ou uma sonoridade ao seu texto, ou alterando o sentido de alguma palavra, expressão, até mesmo do texto como um todo, ou então organizando esse texto de uma forma diferente do sentido prescrito pela norma culta. Então vamos ali, ó. Tá na tela. Geralmente as figuras de linguagem são elementos frasais que, então primeiro, exploram o sentido conotativo. Então esse sentido conotativo é o sentido fora do dicionário, é o sentido que vai além da palavra no sentido do seu dicionário. Então explora o sentido conotativo de uma palavra ou até mesmo de uma expressão ou até mesmo do texto. Então palavra, expressão ou até mesmo pode alterar o sentido do texto. Também as figuras de linguagem, elas realçam a sonoridade das palavras. Veremos aqui quais são as figuras que realçam a sonoridade das palavras. E ali organizam a frase desviando-a da norma culta. Beleza, galera? Então, em termos gerais, quando a gente fala de figuras de linguagem, são elementos que podem aparecer na linguagem, tá ali, literária, na linguagem coloquial, na publicidade, nas letras de música, ditados populares, nos jargões de determinadas profissões, enfim, está aqui marcado. Qualquer situação em que se utilize a linguagem. Então, em qualquer situação em que se utilize a linguagem, eu posso utilizar as figuras de linguagem. Então, sempre que eu for utilizar a linguagem, eu posso utilizar. Dependendo da minha intenção, eu posso utilizar uma determinada figura de linguagem. Então, isso vai depender da intenção, da intencionalidade discursiva. Para que aquela mensagem está sendo emitida? Dependendo da finalidade textual, eu vou ter uma figura de linguagem específica ou até mesmo uma variedade de figuras de linguagem. Tranquilo, então? Então, pensou em figuras de linguagem, pensou então em um texto sendo construído com um determinado propósito e eu quero realçar aquele propósito, eu posso utilizar as figuras de linguagem, beleza? Tranquilo, então, até aí, bem tranquilão, bem simples, bem prático. Olha aqui agora, as figuras de linguagem costumam ser classificadas em... Então, quando a gente fala em figuras de linguagem, nós estamos falando um termo genérico, né? Então, quando falamos em figuras de linguagem, isso aqui é algo genérico, que se especifica em figuras de som, figuras de construção, figuras de pensamento e figuras de palavras. Então, figuras de linguagem é um termo mais amplo
que se subdivide em 4 possibilidades. Pode ser figuras de som, pode ser figuras de construção, pode ser figuras de pensamento ou então figuras de palavras, sempre dependendo da intenção do autor, do emissor daquela frase, daquela palavra, enfim, daquele texto, né? Então depende sempre da intenção. Vamos para o próximo. Então, primeiro aqui que nós vamos ver serão as figuras de som, pessoal. Então vamos primeiro aí ver as figuras de som. Quais são as figuras de som? Então tá ali para você. Figuras de som são figuras que usam a reprodução, imitação ou repetição de vogais ou consoantes para realçar a expressividade do texto. Então eu posso usar a reprodução, a imitação, a repetição de vogais ou consoantes para imprimir uma expressividade ao seu texto. Então vamos lá ver então quais são as figuras de som. São 4 as figuras de som. A primeira delas é a aliteração. Consiste na repetição ordenada de mesmos sons consonantais. Isso aqui é interessante. Então, a aliteração, eu vou fazer a repetição de sons consonantais. Então, eu repito consoantes. Na aliteração, ocorre a repetição de consoantes. Grava isso, então. Aliteração, repetição de consoantes. Olha o exemplo. O sabiá não sabia que o sábio sabia que o sabiá não sabia assobiar. Então veja que a repetição do som S, do S, ó, repetição consonantal do S para sugerir o som de um assobio, né? Então a intenção desse texto aqui é produzir a repetição do S para que seja sugerida ali um assobio. Então, ali a intenção é o assobio, é imitar o assobio. Então, a aliteração é a repetição de sons consonantais, a repetição de consoantes. Olha ali embaixo agora. Leva-lhe o vento a voz que ao vento deita. Então leva-lhe o vento a voz que ao vento deita. Então, nos versos de Luís Camões, a aliteração remete ao barulho do próprio vento, né? Esse barulho de vento. Então, esse barulho de vento, então, sendo remetido com a repetição do V, da consoante V. Beleza? Então, tranquilo, sem problema. Aliteração, figura de som, repetição de consoante, aliteração, repetição de consoantes. Mas tem mais, existem mais 3 figuras de som. Vamos a elas. A próxima é a assonância. Assonância. Bom, se a aliteração é a repetição de consoantes, na assonância é a repetição de sons vocálicos. Então, a assonância, repetição de sons vocálicos. Então, ali o exemplo. Sou. Então, deixa eu apagar aqui. Sou mulato nato no sentido lato, de Caetano Veloso. Então, sou mulato nato no sentido lato. Então, aqui a repetição do som O é um som vocálico. A repetição de um som vocálico chama-se assonância. Então, já vimos a aliteração, que é a repetição de som consonantal, uma consoante. Vimos agora a assonância, que é a repetição de som vocálico. E agora a próxima é a paronomásia. Nossa, que nome é esse, professor? Paronomásia, o que é isso aqui? É a aproximação de palavras que têm sons parecidos. Então, olha lá, ó. Sons parecidos, mas significados diferentes. Então, são palavras que possuem sons parecidos. Olha aqui o exemplo. Conhecer as massas e as manhãs. Parecidos, são sons parecidos. O sabor das massas e das maçãs, né?
Então, o sabor das massas e das maçãs. Então, tá lá. Paronomásia. Aproximo. Então, no mesmo verso, você vê ali que existe, no mesmo verso, palavras que possuem sons parecidos, mas significados diferentes. Ok? Tranquilo? Próxima figura de som é muito conhecida. Desde que nós somos crianças, nós temos contato com isso aqui. A onomatopeia, que é a criação de uma palavra para imitar um som. Então, a onomatopeia é a imitação de um som. Então, onomatopeia é a imitação de um som. Olha ali, ó. Olha o exemplo. Piuí, 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 abacaxi. Choque, 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 choque por aí. Piuí, 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 abacaxi. Choque, choque, choque por aí. Então, nessa canção Piuí Abacaxi, cantada pelo Trem Alegria, as palavras remetem ao movimento do trem. Então, você vê que na Piuí ali, no Piuí Abacaxi, você tem a palavra sendo criada, então, palavra sendo criada para imitar o som do trem. Então, para imitar o som do trem. Beleza, galera? Então, figuras de linguagem em sentido amplo, figuras de linguagem. As figuras de linguagem são divididas em 4. A primeira delas é a figuras de som, que nós vimos nessa aula. Então, as figuras de som, que podem ser a aliteração, que é a repetição de consoante, a assonância, que é a repetição de vogal, a paronomásia, que é quando eu aproximo palavras de sons parecidos, mas têm significados diferentes. E a quarta figura de som é a onomatopeia, que são palavras criadas para imitar um som. Beleza, galera? Então, esse nosso papo ele vai se encerrando por aqui, mas a nossa conversa continua para as figuras de, na próxima aula, falar sobre as figuras de construção. Valeu, galera? Então, tamo junto. Inscreva-se no canal do professor Anderson Magalhães. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau!